Amém. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais um segundo culto, do ano, Graças a Deus nós tivemos na quinta-feira e outro hoje. E vamos continuar até o dia que Deus quiser, Antes que eu esqueça, domingo que vem vai ter culto de manhã aqui, tá? Vai ter de manhã e de tarde, é claro, Mas no domingo que vem vai ter culto também na parte da manhã, começando às 9 horas da manhã. E eu até anotei aqui. Vamos continuar sempre orando pelos irmãos, não vamos nem precisar de citar o nome deles, todos os irmãos que estão enfermos, nós vamos continuar orando por eles. Aqui tem um pedido de oração para a irmã Gilda, é Gilda mesmo? Acho que é Gilda, É Gilma? Ah, tá. Irmã Gilma, ela vai viajar para Caratinga, na terça-feira, dia 6/1/2026. Nós vamos orar pela viagem dela, tá? Aqui tem uma outra coisa que o irmão Silas, ele está precisando de uma ajuda, tem até anotado aqui. Então hoje, se Deus quiser, nós vamos fazer uma coleta para ajudar o irmão Silas, porque ele está precisando. Anotou aqui, irmão Silas está precisando de uma ajuda da igreja para pagar remédio que foi comprado para a irmã Rosângela, porque a irmã Rosângela tem um problema de coração assim, bem sério, muito sério, Então, há pouco tempo tiveram que comprar um aparelho, acho que 5 mil ou mais, para ela usar. E aqui, o remédio custou R$3.000 e já tem que comprar outro, Então aí nós vamos fazer uma oferta para o irmão Silas, e claro que tanto nós vamos fazer aqui quanto a igreja também, nós sempre temos ajudado e nós vamos continuar ajudando a quem precisa, É claro, quem precisa e que faz parte da igreja, E que honra, Porque na verdade assim, a pessoa tem que fazer por onde receber também, Porque se não faz também, acaba que não tem jeito. Mas quem realmente precisa e honra este lugarzinho onde tem sido pregada a palavra de Deus, então não precisa nem honrar o homem, honra a palavra de Deus. Se você honrar a palavra que já sempre está sendo pregada aqui, então todos nós merecemos, uma ajuda. Então aí nós vamos, no final do culto, nós vamos fazer algum dos diáconos fica na porta lá e aí nós vamos fazer uma oferta. Nem só hoje, mas podemos fazer também outros dias também, para ajudar a pagar esses medicamentos que fica muito caro. Hoje está tudo caro, Mas nós temos que dar graças a Deus ainda de Deus nos dar a condição de ajudar, Ajudar um ao outro, Então nós vamos aproveitar, hoje é culto de ceia. Hoje o irmão Divino, já tem tempo, desde o princípio, que o irmão Divino sempre pediu se ele podia tomar ceia. Foi indo até que hoje, se Deus quiser, eu vou liberar para ele tomar. Eu creio que é para um propósito. Eu creio que pode ser até para a própria cura dele, Então eu trouxe e ele vai tomar ceia conosco hoje, junto com todos nós aqui, Já tem bastante tempo que ele não toma, mas é um desejo que ele tem, Então ele está incluído na fila da ceia. Eu creio que o irmão está aí, não está? O seu genro está, irmão Divino? Ele falou da outra vez que ia lavar seus pés, Ah, tá, ele está aí.
Ah, então tá bom. Não, seja qualquer um aqui. Pode falar, irmão. Ah. Ah, tá. Ah, tá bom. Então, da hora que no final do culto a gente fala. Não, mas não tem problema. Isso aí tá bom. Aí a gente, no final do culto aqui, eu vou anunciar de novo, aí a gente já resolve. Então, vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Na verdade, que eu anotei aqui um título, né? O mundo já recebeu seu último aviso. E depois a gente lendo outras mensagens e, como eu estava falando com o irmão evangelista, às vezes depende muito do que a gente começa, né? As primeiras palavras que a gente começa assim na hora de pregar é que vai ser aquela pregação, né? Então nem eu sei direito o que eu vou pregar, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 19, do verso 1 até o verso, só o verso 1 e 2. E depois da oração nós vamos ler ainda Gênesis 19, do 12 a 16. Essas foram as primeiras escrituras que eu preguei esse assunto, mas depois eu peguei outras mensagens. Deus sabe melhor do que eu, né? Vamos lá. Vamos ler aqui então. No verso 1 de Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, quer dizer, os anjos disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Quer dizer, não vamos ficar em casa não, nós vamos pregar. Então vamos orar. Fechar os nossos olhos, lembrar dos irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, pela Tua graça nós estamos aqui, Senhor. Viemos aqui num propósito, Senhor, de tomar a santa ceia do Senhor, Pai. Ajuda nós nesta hora, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Tira toda a incredulidade que há no nosso meio, Senhor, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor, sabendo que nós estamos no fim de todas as coisas, Pai. Meu Deus, não resta muito, Senhor, a igreja do Senhor sairá dessa terra, Pai. E nós cremos que nós fazemos parte desse grupo, Senhor, e por isso nós estamos aqui, Senhor, para trabalhar, Senhor, em favor de crer em Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui para nos ajudar, mas, Senhor, também depende de nós, Senhor, meu Deus, porque se nós queremos salvação, meu Deus, nós precisamos fazer o esforçar para aquilo, Senhor. Ajuda nós, ajuda os Teus filhos, ajuda as nossas famílias, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, Pai, e olhe por nós, Senhor, com olhar de misericórdia, Pai. Esses irmãos, Senhor, que estão doentes, Pai, ajuda esses irmãos, Senhor. Alguns deles encontram aqui, Senhor, e outros em casa. Quem sabe alguns estão nos hospitais nesta hora, Pai. Que o Senhor possa ter compaixão de cada um, Pai. Ajuda eles no nome do Senhor Jesus Cristo, dando eles saúde, Pai. Meu Deus, também a irmã, Senhor, que vai viajar para Ipatinga, Senhor. Meu Deus, ajuda para que ela possa fazer uma viagem abençoada.
tanto para ir quanto para voltar, Senhor. Que o Senhor guarda ela em todo este trajeto, Senhor, e ajuda a tua filha, Pai, a fazer uma viagem abençoada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda nós também, Senhor, que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, me ajuda também, Senhor, expressar a tua perfeita vontade, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, através da minha boca, Senhor, falar aquilo que nós necessitamos, Pai. Meu Deus, ajuda nós mais uma vez, que ao passar aqui nessa fila da ceia, nós possamos passar perdoados por Ti, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Então, ainda eu quero ler Gênesis 19, a partir do verso 12, também eu quero ler, e está escrito assim, até o verso 16. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e os teus filhos e tuas filhas, de todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, eu creio que até o verso 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhes pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Sempre Deus teve misericórdia, né? Mesmo, a gente nota, mesmo que no sentido Ló não estava na mesma posição de Abraão, Deus ainda teve misericórdia dele. E Deus ainda tem misericórdia. E a gente vê como é hoje os próprios genros, os próprios namorados das filhas de Ló, rejeitou na hora. E a gente vê que em Gênesis 19 aqui, quando Abraão voltou para olhar, ele viu fogo lá em Sodoma já. E a voz dizendo assim: e Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Aí é uma grande prova, irmão. Quem não crê na mensagem hoje não vai sair nem na grande tribulação, não tem chance. Nem na grande tribulação vai ter chance. Eu fico pensando quantas pessoas incrédulas que ainda vêm na igreja e que não crê. É duro, né? Mas ali a gente vê que Deus teve misericórdia até, e ainda pediu: vai lá e chama os genros, seu genro também. Ele foi, chegou lá, teve como zombador, não quis aceitar. No outro dia, quando o fogo caiu, talvez eles até pensaram: olha, eu tive uma oportunidade, mas agora é tarde demais. E o fogo desceu do céu como chuva e enxofre. É tanto que até hoje tem
tem mais ou menos 2.600, 2.700 anos que aquilo aconteceu, não nasce qualquer coisa que plantar não nasce mais naquele lugar. Queimou, mas para queimar, para não nascer nada. Porque foi um fogo do céu que desceu e queimou tudo. Por causa da incredulidade daquele mundo. Como hoje, irmão, você já pensou? Será que Deus vai aguentar ver e olhar o mundo na situação que está? Muito tempo? Mas por um lado, a gente sabe. Por que ele ainda está suportando? Por causa do eleito. Por causa da pessoa eleita, que nós não sabemos quem, mas ele sabe. Ele sabe quem é eleito. E aí nós cremos que nós fazemos parte desse grupo. Então eu creio que Deus está... Porque para o eleito, a gente sabe que para o eleito Deus ajuda o eleito. Ele sabe que o eleito também não dá conta, mas pelo menos o eleito, ele sendo eleito, há algo nele que Deus olha e vê e Deus ajuda o eleito. Mas o mundo também tem oportunidade. Rejeita, mas o eleito não rejeita. O eleito sempre, mesmo devagar, mas ele vai chegar lá. Então, eu anotei essa parte aqui. Eu tinha até pegado duas mensagens, aqueles que está em voz e a mensagem não sabeis, para mostrar como é que a situação vai ser aqui na Terra e a loucura que vai acontecer, porque na verdade que o mundo, as pessoas vão ficar completamente loucas, exatamente por causa da rejeição da palavra de Deus. O mundo vai ficar totalmente louco, porque a gente tem que entender o seguinte, irmãos, as únicas pessoas que não está demente são pessoas que ainda creem em Deus. Mas a maioria já é demente. Às vezes não chegou uma loucura total, mas vai chegar. Vai chegar uma loucura total. Então, por isso eu anotei, tem aqui as escrituras, mas depois eu estava olhando algo que eu creio que nós precisamos de ouvir mais do que isso, saber que o mundo vai ficar louco e tudo mais. Aí depois que eu anotei essas escrituras, eu estava lendo aqui na mensagem O Mundo Caindo Outra Vez aos Pedaços, a partir do parágrafo 8, aí eu pensei em mostrar para os irmãos algo que a maioria às vezes não entende, por causa da maneira, da expressão, como ela é expressada aqui na mensagem. Porque as pessoas têm uma ideia, o seguinte, a gente já leu aqui várias mensagens, estou até com algumas mensagens aqui para mostrar isso para os irmãos, sobre o tomar o livro, quando ele toma o livro. Quando ele toma o livro. Então, quando ele toma o livro, ele está revelando o livro para alguém que está vivo. E ele está revelando o livro para eleito. Ele não revela o livro para incrédulo. Ele está revelando para eleito. Quando ele toma o livro, é como se fosse assim, ele tomou o livro. Muitas pessoas entenderam que quando ele tomava o livro, que aí já tinha acabado tudo. Não, ele toma o livro quando chega o momento dele revelar, como Apocalipse 10, o anjo forte desce. Quando o anjo forte desce aqui na terra, é para revelar o livro. Mas para quem que ele vai revelar? Para quem que faz parte da noiva, que está viva ainda. Mas depois que ele toma o livro, ele toma o livro para revelar. Ele não poderia revelar o livro enquanto estava na mão do dono original. É claro que quem desce é ele mesmo, mas ele desce em forma de anjo. E ele aparece aqui em forma de profeta. Está vendo? Então, por isso que sempre a gente fala. E eu vou mostrar um quadro aqui, porque as pessoas que
que vem, que não crê na mensagem, pois sempre eu falo, eu tenho que repetir isso, acontece em todas as igrejas, são 3 classes de crente que tem. Então, pessoas que vêm, que não crê na mensagem, não precisa nem tomar ceia. Não precisa. O que é pior, vai ser pior. Se você não crê na mensagem, não toma ceia. Porque você está fazendo de sua vida uma vida pior. E você vai sofrer mais. Para você tomar ceia, você tem que crer na palavra que está sendo pregada hoje. Se nos dias de Noé tiver ceia, você estaria lá tomando ceia para entrar na arca. Tá? Mas hoje você está vai tomar a ceia para ir para as bodas do Cordeiro. Mas você tem que crer no que está acontecendo. Senão, não adianta nada. Então vamos aqui. Aí eu vou mostrar, porque sempre é assim, irmão. Deus é o seu próprio intérprete. Eu não interpreto a palavra, mas Deus interpreta a sua palavra. Então vamos lá, vamos começar aqui. Como o tempo é curtinho, né? Então diz aqui no parágrafo 8 da mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Então, cada noite queremos que cada pessoa que não é cristã, esperamos que algo seja dito ou feito para que você se torne um cristão. E se você não for, se você já creu no Senhor Jesus Cristo e o aceitou e tem sido batizado e não tem recebido o Espírito Santo, ainda não deixe passar, não deixe isso passar. Deixe que essa seja sua noite, porque lembre-se, haverá tantos nomes naquele livro, e quando o último nome for adicionado, é tudo que há acerca disso. E o seu pode completá-lo. O seu pode completá-lo. Agora, isso aqui eu quero que vocês entendam agora. Parágrafo 9. Quando o Cordeiro vem e pega o livro da mão direita daquele que está sentado sobre o trono, aquele era o livro da redenção. E aqueles nomes foram colocados ali antes da fundação do mundo. Quando o último nome for chamado, o livro, o plano, tudo mais for revelado, então os 7 selos foram abertos pelo Cordeiro. Tá? Os mistérios de toda a Bíblia estavam escondidos ali. Se tivéssemos tempo, eu gostaria de... Aí eu não vou continuar aqui, mas deixa eu ler outras mensagens para vocês entenderem agora. Quando o Cordeiro vem e toma o livro, aí que vocês vão entender. Quando é que ele tomou? Quando ele vem revelar. Apocalipse 5, versos 6 e 7. Ele toma o livro para revelar. E aqui está o livro revelado. Amém. Tá? Aqui, vamos aqui. O primeiro selo, só para vocês irem entendendo agora. 35 do primeiro selo. E agora, o Cordeiro está de pé, agora nesta noite, enquanto nós entramos no capítulo 6, e ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Entendeu? Olha lá, em 1963, o Cordeiro com o livro na mão e revelando. Para quem? Para você, para mim, para quem é eleito para ouvir o Cordeiro revelando o selo. Olha para você ver quão simples é. Então vamos mais. Aqui, só para vocês entenderem agora. Mensagem brecha. E eu não vou ler lá, mas está em Apocalipse 5, 6 e 7. Está lá. Deixa eu ler então, que aí vocês vão ter mais. É onde eu vou ler nas 5, 6 e 7. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tinha 7 olhos, 7 olhos são 7 mensageiros. E aí, quando termina, quando chega o último olho, então, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora vamos ver. Aqui no parágrafo 28. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse 5, descendo para a inclusão do verso 7. Ele toma o livro no verso 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Os irmãos estão entendendo? Amém. Você sabe que Apocalipse 10 já foi revelado? Foi o anjo forte que ele revelou o livro. Então hoje, por exemplo, eu estou com ele na mão, e vocês, e a maioria de pessoas que já ainda tem, e muitos que tiveram e já jogaram fora. Esse livro já foi revelado para eleito e não eleito. Não eleito já está jogado fora, mas o livro já foi revelado. Agora, se você tiver o nome, você permanece. Nós vamos ler, vocês vão ver. Aí, se você tiver o nome escrito, você permanece com o livro. E no livro também, você permanece. Então vamos. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10. Só o último mensageiro que podia fazer isso. Porque o cordeiro nessa noite, está vendo? Naquela noite, estava com o livro na mão e estava revelando. Quem é que estava falando isso? Não era o mensageiro que estava na terra? Pois é. Agora, nós não vimos o anjo forte, mas nós vimos o anjo fraco que estava revelando o anjo forte. E a voz do anjo terreno é a voz do anjo forte. E a voz do anjo é essa aqui. Eu creio. Aqui. Você está vendo? Veja quão simples é. Às vezes fala, 7 trovões vai fazer isso. Não, 7 trovões está fazendo muita coisa, na verdade. Na simplicidade está tirando um povo. E quando você complica ele te tira da igreja. É esse que é o problema. Vamos lá. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, e assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso. Agora, isso está no tempo do fim. Ouçam. E vi o outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Amém. Ó, aí, ó. Tá? Poderoso Deus. Se vocês observarem, esse é Cristo. Veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado anjo do pacto. Ele está vindo diretamente para os judeus. Ele está aqui só de passagem. Está vendo? Ele está aqui só de passagem. Ele passa aqui, revela a noiva dele, sabe? Enquanto ele está revelando ela, é igual José no Egito. Quando ele dá a conhecer aos seus irmãos, Jesus chegar lá para dar a conhecer aos judeus, ele leva a sua noiva para o palácio. Ela sobe, mas ele ainda está conversando com ela. Ele tem uma mensagem, ele está enamorado dela, e só ela entende o palavreado dele. Ninguém mais entende. Quem não entende só fala contra, porque não sabe nada a respeito. Jesus chegou até a falar assim: vocês fazem isso é porque vocês não entendem a minha linguagem. A linguagem de Cristo é para quem é dele, entende a linguagem dele. Então deixa mais só um pouquinho. Então diz aqui, diretamente para os judeus. Agora, pois a igreja tem chegado ao fim, veio, correto?
e o seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Você se lembra daquele anjo de Apocalipse capítulo 1? A mesma coisa. O anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro para Israel. Veio, a igreja tem sido arrebatada. Ele fala assim: veja, agora, ou preparando-se para ser raptado. Ele vem para a sua igreja. Agora vejam, e tinha na sua mão um livro aberto, porque antes estava fechado, que estava com dono original, que foi perdido por Adão e tudo, sabe? Mantinha, mas aqui ele é revelado para a noiva. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aí as pessoas ficam pensando: mas será que isso vai acontecer? Ou aconteceu lá? Não, aconteceu foi aqui, na terra. Porque o livro tinha que ser aberto na terra, não era no céu. João ia escrever esse livrinho que nós estamos com ele na mão, ele ia escrever ele, mas a voz disse: não, isso é só para o sétimo anjo. O sétimo anjo vai trazer essa revelação aqui na terra. Está vendo? Mas o que é que esse homem, chamado William Branham, ou o sétimo anjo, é claro, para o eleito não está causando nada mais do que uma revelação plena. Mas para o mundo aí é um horror. Está sendo um horror para o mundo. E vai piorar, sabe? E quanto mais piora lá, melhora para nós. Amém. E quanto mais fala lá, nós falamos bem. Amém. Sabe? Porque tem que ter, se o diabo tem testemunha lá fora, Deus também tem. E nós somos testemunha de Deus para provar que a palavra está certa, que Deus está certo. Então, deixa eu ler, depois eu volto a ler o mundo caindo outra vez aos pedaços. Mas eu quero ler só para os irmãos entenderem, porque na verdade a gente tem que entender, como nós falamos assim, sobre Deus é o seu próprio intérprete. Então, você não pode ler só uma mensagem, você tem que ler as mensagens para mostrar como isso está interpretado. Agora vamos aqui na pergunta e resposta sobre os selos, que vocês vão entender melhor ainda. Eu creio que está aqui na pergunta 113, no parágrafo 114 a 116. Escute bem aqui, da perguntas e respostas sobre os selos. Fizeram uma pergunta para o mensageiro, assim, a pergunta é verdade que cada judeu nascido depois de Cristo que veio neste mundo será salvo? Fizeram a pergunta se todo judeu que nasceu depois de Cristo era salvo. Porque sempre essas ideias, né? É igual filho de crente. Todo filho de crente é salvo se ele crê na verdade. Isso. Mas sempre é judeu. Aí fizeram a pergunta assim: não, nada será salvo, somente aqueles cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Só. Então, se o meu estiver, é tudo. Amém. O mensageiro disse nessa mensagem aqui, ó, aquele que está em vós, ele disse: ó, se o meu nome estiver lá, é tudo. Se não, nada. Ele falou dele mesmo, falou: se o meu estiver lá no livro da vida do Cordeiro, é tudo. Se não. Agora, para provar se o nome seu está lá, é aqui. Você vai crer em cada paginazinha da mensagem da Bíblia. Não é que você vai ser melhor do que todo mundo no sentido da carne, mas no sentido de revelação você vai ser. Vai ser melhor do que o mundo. Você vai conhecer mais, você vai ter mais revelação, você não vai jogar fora a revelação da palavra. Aí você vai provar que você é um eleito para o céu. Na carne, talvez nós se tornamos piores, mas na revelação devemos estar na frente.
Então vamos lá, vamos aqui. Antes da fundação do mundo, judeu ou gentil, veio? Isso é tudo. O livro guarda esse mistério, escute bem, o livro guarda esse mistério e o livro está apenas revelando isso agora. Aqui, está aqui, revelando isso agora. Não o nome de cada um, porque não é esse nome aqui, é outro. É outro nome. E quando aquele nome do eleito tem lá, o nome do eleito é outro nome. Mas quando aquele eleito que está no livro da vida do Cordeiro, quando o livro é revelado aqui, esse eleito tem a vida de Deus nele, mesmo vivendo nessa carne com outro nome. Porque essa carne não é do reino dos céus. Mas o Deus que criou a todos nós, Ele vem, posiciona no coração do eleito e traz a mesma palavra revelada a esse eleito. E ele capta. Aqui você vai notar o seguinte: se você é um eleito, você vai crer nesse livrinho. Eu creio. Creio, filho. Tá? Porque esse livrinho está aqui no livrão. É isso que você tem que entender. Esse livrinho é a revelação do livrão que está aqui. Agora o eleito hoje está aqui no livrinho. Por isso que não adianta você crer no que já passou, porque o que já passou já salvou alguém. Agora, o que está revelado agora está salvando alguém. E é isso que nós temos que entender. Você não seja um crente como o diabo. O diabo é crente também, mas só crê no que passou. Crente em Cristo crê no que está acontecendo hoje. E isso é que chama crente em Cristo. E a palavra Cristo significa a revelação do momento. Então vamos aqui continuar. Então diz aqui, ó. Então o livro guarda esse mistério e o livro está apenas revelando isso agora. Não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro enquanto está chamando esses nomes? Então agora Deus está revelando o mistério do livro enquanto está chamando estes nomes que está no livro da vida do Cordeiro. Você crê que o Senhor está lá? Então esse aqui é o melhor alimento que tem para você e para nós todos. Este é o verdadeiro alimento de águia. Você sabe que a águia não come comida do passado. Que às vezes não só aqui, mas pela internet, às vezes vão ouvir e pensar que a gente não crê na Bíblia toda. Nós cremos de Gênesis a Apocalipse. Mas só que a gente sabe que gerações passaram e aquelas gerações do passado tiveram sua chance na palavra. E nós estamos tendo a nossa. Cada geração teve uma chance na palavra. Cada geração que passou, teve alguém de Deus falando com aquela geração. E hoje Deus tem alguém falando com essa geração. E nós estamos aqui para ouvir alguém de Deus falando, para que nós possamos ter um coração com Deus dentro. Com Deus dentro, porque se não for assim, a gente passa por alto tudo, lê mensagem, vai guardar no armário, e daqui um pouquinho você nem do armário tira mais, falta de interesse, né? Mas se você tem Deus no seu coração, você tem interesse de ler. Porque Deus está na terra exatamente para isso, para nos ajudar. Viu? Como nós lemos aquelas escrituras ali, ó. Deus ele veio para Abraão. Você nota que quando chegou para Abraão, eram 3 homens. Abraão diz: meu Senhor, não passa de mim, eu vou lavar o teu pé, os teus pés. Quando chegou em Ló viu
e disse: meus senhores, não passem, eu vou lavar os seus pés também. Mas só que ele viu 2, Abraão viu 3, vinha 3, ele viu 1. Porque as 3 manifestações de Deus lá foi para Abraão. Aqui a noiva sabe quem é Deus. Deus não como as pessoas dizem 2 nem 3, não. Deus é 1, mas com 3 manifestações: Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus, com o nome Jesus Cristo. Agora, por quê? Por que a noiva entende isso? Porque tem outra mensagem, o livro da vida do Cordeiro está escrito lá. Quando ele escreveu o seu nome lá, o nome dele, o nome do Cordeiro, quando ele escreveu o nome do Cordeiro lá, ele escreveu o seu junto com o dele. É isso. Ele escreveu o nome de cada eleito junto com o nome do Cordeiro. Agora, qual era o nome do Cordeiro lá? Jesus. E quando Jesus, o menino nasceu aqui, chamado Jesus, dizer que imediatamente, antes que José e Maria colocassem o nome, o anjo mesmo que desceu para revelar a nós, desceu lá e falou: olha, o nome dele lá em cima é Jesus. Aqui também tem que ser. Aqui embaixo tem que ser também. Porque esse nome é nome de redenção. E os eleitos têm nome junto com ele. Tinha lá, todo mundo. Esse nome é para redimir todo eleito. Então, por isso que aconteceu dessa maneira. Então, para você ser um eleito, você tem que crer no livrinho. Então, deixa eu continuar lendo aqui a outra parte aqui que eu estava lendo. Eu não terminei a pergunta e resposta ainda. Deixa eu ler. Aqui. Aí ele continua assim, ó. O nome de cada um, mas não está revelando o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro enquanto está chamando aqueles nomes. Você finalmente compreende isso agora? Não veio? O livro não diz: irmão Livale, quer dizer, irmão Vale, será salvo no tempo determinado, na era da igreja, ou Orman Neville, ou seja, quem for. Não, ali não diz isso. Apenas mostra o mistério, revela o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisso. Foi isso que eu disse outra noite. Você crê que você é um salvo hoje? Isso que é a revelação também. Revelado que você entende e olha ali para aquele véu ali, pode ver Deus lá dentro. Aí você vai notar, como tem aí, igreja aí, assina, fulano tal Brana. Não, você não assina Brana. A noiva chama Senhorita Jesus. É o nome do esposo. A noiva tem o nome do noivo. O noivo é Jesus, ela é Senhorita Jesus. Assim como Adão. Adão, quando foi criado, não a Eva que deu à luz filhos, mas a que era companheira dele, chamava Adão. Gênesis capítulo 5, verso 1. Chamava Adão. A noiva chama Senhorita Jesus. Então não tem nada a ver com... você nota, olha para você ver, essas doutrinas erradas, quantas pessoas mataram? Aqui perto, mataram várias pessoas, porque às vezes uma pessoa precipitada, escuta uma coisa e não presta atenção na verdade, e aí espalha aquilo no instantinho, envenena a cabeça das pessoas. E é por isso que às vezes tem pessoas que às vezes acham que a gente fala demais. Não, nós não falamos demais, nós pregamos aqui para acabar com o efeito dessas doutrinas erradas. Ninguém vai pregar lá fora isso não, mas aqui nós pregamos. Porque aqui é para defender o nome de Jesus Cristo. Aqui é para defender a verdade. Nós pregamos aqui.
Então, deixa eu ir mais aqui, agora no mundo caindo outra vez aos pedaços. Os irmãos, entendeu, né? Então, olha, eu quero que os irmãos entendam, para quando vier um vento de doutrina, vocês já sabem, né? Vocês podem dizer assim, não, eu conheço a palavra. Graças a Deus. Então, disse aqui, ó. Eu vou continuar, deixa eu ver como que eu anotei aqui para mim continuar. Do 8 até o 11. Então tá. Há pouco passamos por aqueles 7 selos, bem recentemente. Eu gostaria de repassá-los novamente, como o Senhor nos abençoou. Muitos de vocês ouviram isto e leram na revista Life, e coisas que aconteceram durante aquele tempo, quando eles até mesmo captaram a foto dos 7 anjos, está vendo aqui? Aí, captaram a foto dos 7 anjos, como foi predito enquanto íamos ao oeste, e ele me disse 3 meses antes onde isto seria e como eu estaria ali de pé, e ali estava. E as câmeras, por centenas de quilômetros, captaram a foto disso, bem ali, exatamente, foi dito de antemão, exatamente. E se em minha vida, eu já preguei algo que foi inspirado, foram os 7 selos. E então, eu sei que estamos no tempo do fim. Sabe? Então, aqui, se os irmãos lê as mensagens, mesmo aqueles livros que aquele rapaz fez, esqueci o nome, como que chama aqueles livros, 6 livros. Se vocês lerem ali, vocês vão entender. E quando o William Branham ficou sabendo dessa nuvem aqui, já era no mês de maio. Ele já tinha pregado, passado fevereiro, março, ele pregou em março. Quando foi no mês de maio, alguém estava com a revista em cima da mesa, e ele leu. Ele nem sabia o que tinha acontecido, porque nem a ciência, eles ficaram tão assim, espantados com o acontecimento, que deixou para ver se alguém mais ia revelar sobre aquilo. E deixou até no mês de maio. E quando foi no mês de maio, de 17 de maio, eles publicaram na revista Life. E foi que o William Branham viu, e aí ele olhou, e o próprio Deus falou com ele, olha da maneira do lado direito que você vai entender. A hora que ele olhou, ele viu que era o rosto de Jesus, né? Tá vendo? E o mundo religioso está falando aí, tá vendo? Isso é uma mentira. Mentira para eles, mas para nós é verdade. Nós cremos em tudo que Deus fala e faz. Tá? Então por isso que eu insisto em mostrar essa verdade, e quando Deus me dá vida, eu vou pregar essa verdade. Eu vou contradizer muito mundo religioso, ou muitas pessoas que não entendem, só que eu não quero contrariar Deus. Eu quero estar do lado dele, porque ele pode me ajudar em qualquer momento. Sabe? O que ele reivindicar, o que ele redimiu. E deve ser um tempo estranho. Você já pensou? As pessoas continuarão pregando, a igreja irá adiante, até mesmo pensando que está salvando as pessoas. Será tarde demais então. Está tudo acabado. Pense bem aqui. Como nós estamos pregando aqui, Quando a mensagem é pregada correta, prepara o povo. Agora, nós vamos ler ali na frente que os eleitos vão ficar aqui um tempo pregando para os perdidos eternamente. Então, vamos procurar ser eleitos. Amém. Vamos entender que Deus não está só na letra, não, Ele está no eleito. Amém. Para entender a letra. Então, daqui a uns dias, a letra
É letra só. E aquilo passa a ficar só com a pessoa. E pode até passar um tempo assim, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Aí depois o juízo começa a cair. E aí que é o problema. E aí é que a revelação começa a aparecer. Porque depois que acontece, depois que passa, porque o diabo, enquanto Deus está trabalhando, o diabo segura as pessoas. Mas depois que acontece, como nós estamos esperando por um rapto, o dia que o rapto acontecer, aquilo vai afrouxar. Todo mundo vai entender a mensagem. Vai olhar e falar, mas que coisa, eu não sabia que isso era assim. Mas por que não soube? Não houve ninguém para pregar? Será que não tinha ninguém para pregar? Ou só para enganar? Então as pessoas continuarão pregando e a igreja irá adiante, mesmo pensando que está sendo salvando as pessoas. Será tarde demais então. Estará tudo acabado. Veja, e a mensagem irá aos totalmente perdidos, como foi nos dias de Noé, 7 dias na arca. Foi assim nos dias de Sodoma. O próprio Jesus, no terceiro estágio de seu ministério, ele foi e pregou às almas que estavam eternamente perdidas, que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. E não sabemos em que tempo estas coisas podem acontecer. E que sejamos advertidos, não fique simplesmente por aí, vamos fazer algo acerca disso. Se não estamos certos com Deus, vamos acertar com Deus. Olha o conselho. Se não estão, se estão brincando de crer na mensagem, então vamos acertar, vamos levar a sério. Como nós falamos aqui no último culto, quer dizer, pedindo a Deus para que nós possamos ser melhores cristãos nesse ano. E esse melhor, irmão, a gente tem que entender o seguinte, porque deixa eu ver se aqui mais atrás, ou nessa mensagem aqui, porque nós temos que lutar, sabe? E a luta é contra o pecado, sabe? Não é tentar lutar comigo para crer na verdade, não. A luta é contra o pecado, sabe? Vamos aqui, eu creio que é aqui, ó. Porque às vezes a gente tem que falar, pregar sobre modas e tudo mais, principalmente os rapazes também, porque tem tanta coisa que acontece, mesmo os rapazes, as moças e tudo mais, modas, umas modas esquisitas que aparecem, corte de cabelo e tudo mais. Se a gente vê lá na Bíblia, no Velho Testamento, os cortes que tem hoje é condenado lá no passado. Condenado, tá? E as vestes também, como nós vamos ler aqui, as vestes também, as mulheres têm que ter o maior cuidado, porque está escrito na mensagem, porque a mensagem hoje é para advertir quem está hoje. Quem está hoje. Não é para advertir quem já morreu, não. É quem está vivo. É quem está vivo. Se você está vivo, a mensagem está advertindo a você, a mim, porque nós somos vivos. Quem já morreu, sabe? Mas está aqui para advertir quem está vivo, sabe? No passado não era tão difícil quanto é hoje. Porque hoje, o profeta até chegou a falar, no passado era mais fácil ser crente, porque quando tinha um leão lá na frente, você sabia que se fosse lá e o leão te matar, você estava salvo. Hoje não tem leão na frente, não. O problema é eu mesmo, é você. O problema é você vencer a si mesmo, pelas coisas que estão acontecendo. Não vai ter leão na frente ou fornalha para entrar dentro, mas não, sabe? Isso aí é só na grande tribulação. Mas no preparo da noiva não vai ter isso não, tá? Não vai.
Então vamos aqui no parágrafo 91. A condição feminina é uma das coisas que segura a nossa nação. É a espinha dorsal, a feminilidade é uma bela virtude que Deus dá a uma mulher para ser mãe. Bem, isso acabou. Há muito tempo, as mulheres do mundo e a virtude delas inclinaram-se à deusa da moda de Hollywood, moldando-se, vestindo-se e agindo como agem algumas dessas estrelas de Hollywood. E muitas vezes aquelas vestes ímpias, com apelo sexual, são consideradas como moda nas igrejas. Tá? E os pastores por detrás dos púlpitos, sem audácia, sem a força do Espírito Santo, como Ló estava sentado lá afligindo sua alma, mas comprometido demais com o vale de refeição para dizer às pessoas que aquilo é errado. Cidadismo, se tem muito dízimo entrando, não vou falar nada não, senão vai embora. Que vai, sabe? Eu tenho um salário mínimo que dá para me viver, comer feijão com arroz. Tá? O negócio é pregar a verdade, não importa, que prega por coluna. Nós temos que pregar a verdade. O que precisamos hoje é de um afastamento. Podemos nos afastar tardiamente agora. A hora pode ter passado. Nunca mais teremos outro avivamento. E muitas pessoas tentando avivamento. E nunca mais teremos avivamento. Claro, esse foi o último. A mensagem é o último avivamento. Para a noite. Nunca mais teremos outro avivamento. Eu sei que vocês estão buscando isso, mas eu não o vejo na Escritura. Eu busco um arrebatamento para algumas pessoas, poucas pessoas. Eu busco um arrebatamento para algumas pessoas. Isso é certo. Apenas um punhado de pessoas. O mundo não sentirá falta deles. Quando se forem, você nunca saberá que se foram. Isso é certo. Será como um ladrão de noite. E se ele não abreviar o trabalho por causa do eleito, há alguns eleitos para a vida eterna. Sabemos disso. Todos são os que têm vida eterna. Quer dizer, todos que têm vida eterna, Deus está chamando. Deus está chamando. O dia que ele chamar o último, ninguém fica sabendo. Ninguém. Nem pastor, nem o próprio William Branham, se ele vivesse hoje, e mesmo nos dias que ele viveu, ele não sabia quem era eleito. Só Deus sabe quem é eleito. Só Deus, ninguém, nenhum homem viveu aqui na terra sabendo as coisas. Ele apenas pregava o que Deus queria que fosse pregado, mas certas coisas ele nunca ia saber. Daniel mesmo pregou o livro todo, muitas coisas e tudo. Senhor, e qual o fim das maravilhas? Fecha o livro, Daniel. Isso será revelado no tempo do fim. E aí está revelado aqui. Tudo que precisava ser revelado já foi revelado. Agora, o que nós estamos esperando? A partida. Quem tem Cristo no coração, vai embora. Quem não tem, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Tá vendo? Não tem nada. Quer dizer, vai ficar. Quer dizer, nós não podemos ficar envolvendo com as coisas aqui, de jeito nenhum. Agora, isso não quer dizer, irmão, que você não pode ter um carro para andar. Você pode, se você puder comprar um carro bom, pode comprar, ué. Agora, faz como foi ensinado. Se você plantar batata, não enrola na rama da batata. Se você comprar um carro bom, não faça como Nabucodonosor, não. Fala, tá vendo aqui, ó, isso foi eu,
Isso aqui tudo, em outras palavras, é obra das minhas mãos. Aí ele virou um animal, foi comer pasto. Então, se você puder comprar um carro bom, compra, mas não fica louvando por causa daquilo. Tá? Tem um carro para você andar a hora que você precisar e tudo mais, mas sempre lembrando que há um rabo para acontecer. Não embaraça em nenhum negócio aqui da terra. Nós, não é para vocês não, para mim, para nós. Não embaraça com dinheiro, com nada. Sabe? Todo mundo precisa do dinheiro para viver, mas não fica pensando, daqui um pouco eu vou ter isso. Não, aqui, é como o pastor Vanderlei falou um dia, né? Juntar as coisas aqui para a besta passar a mão. Não precisa juntar não. Jesus disse, não ajunta tesouro aqui, ajunta lá. Aonde ladrão não vai, não existe traça, não existe nada. Lá sim, nós podemos juntar tesouro. Tá? E lá, em outras palavras assim, toda hora que você precisar de algo de Jesus, o cheque é assinado por ele. Se você precisar de saúde, ele assina o cheque. Se precisar de dinheiro, você viu que a Ratimoso, se precisar de dinheiro, foi Deus que falou com ela, Ratimoso, se você precisar de dinheiro, vai cair aqui agora. Só que ela quis, sabe o que? Salvação dos filhos. Olha a diferença. Que se fosse outro da era de Laodiceia, ela queria, ia cair, já pensou, $1 milhão caía para ela. A irmã, desde que nasceu aleijada, olha sua irmã aleijada, se você pedir pela cura dela, ela vai levantar agora. Mas lá no coração dela era outro pensamento, porque esses dois é da era de Laodiceia, dinheiro e cura é da era, mas salvação só por revelação. Quando ele falou, olha, ela vai levantar agora, mas aí veio um pensamento do coração dela, eu gostaria tanto que meus filhos fossem salvos, eu os dou no nome de Jesus Cristo, na hora. Amém, amém. Nós vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.